Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Diretora-Geral da Saúde e quem a acompanha. Eu queria retomar este tema da testagem. De facto, Portugal está, neste momento, entre os 5 países com a maior taxa de positivos no contexto da União Europeia, é mesmo o 5º pior, e, na realidade, somos destes 5 o único país que vê essa taxa de positividade a subir, ao mesmo tempo que vemos uma estabilização do número de testes realizados, isto de acordo com os dados publicados pela Universidade de Oxford. E ouvi a resposta que foi dada, mas eu pergunto, de uma forma muito objetiva, esse aumento de testagem já deveria estar a ocorrer? Qual é a capacidade total de testagem em Portugal e até que medida é que estamos a ver uma indução artificial de números que não corresponde à realidade? E estou a começar por este tema porque eu creio que é importante abordarmos a situação sanitária, que é muito preocupante. Nós temos todo o interesse em fazer a avaliação dos últimos 10 meses, mas infelizmente ainda não chegamos a esse momento, porque poderíamos recuperar quando foi entregue o requerimento do PSD em 30 de janeiro de 2020 a pedir o plano de contingência, que chegou a 11 de março, mas entendemos que neste momento, que é fundamental focarmos nas respostas que ainda não houve. E falando em respostas que ainda não ocorreram, há uma segunda questão que nos preocupa subejamente, que tem a ver com o plano que foi entregue pela Direção-Geral para o outono e inverno e que previa a concretização de uma task force para doentes não Covid, para todos os outros. Como disse a Sra. Diretora-Geral, há muito mais para a vida, para além da Covid. E, na realidade, o Sr. Secretário de Estado, António Salles, disse mesmo no dia 21 de setembro de 2020 que essa task force iria ser apresentada em breve. Até hoje ainda não saiu o despacho para a constituição dessa task force e nós, quando olhamos para a mortalidade no nosso país, somos o único país da União Europeia em que estamos a crescer em termos de mortalidade acima daquilo que é o intervalo de normalidade, de acordo com a Euromomo, e, portanto, a situação é verdadeiramente preocupante porque a Covid não explica a totalidade dessa mortalidade excessiva e, portanto, era importante perceber, porque isto é uma situação urgente, o que é que a Direção-Geral da Saúde irá fazer e quem faz parte desta Task Force, o que é que esta Task Force está a fazer e quando é que vai ser publicada a dita composição por despacho da mesma. Outra questão tem a ver com as escolas. Se a posição da Direção-Geral da Saúde foi aquela que foi assumida publicamente de manter as escolas todas abertas, face àquilo que foi a evidência apresentada pelos especialistas à vossa Direção-Geral, e ficou uma dúvida que nos tem chegado de várias partes relativamente às atividades de tempos livres, assim como aos centros de estudo ou empresas de apoio ao estudo, se todas estas entidades privadas fecham. E se sim, se os pais têm dispensa do trabalho, dispensa laboral para ficarem com as crianças na medida em que normalmente seriam estas entidades que ficavam. Outra questão prende-se com a vacinação. Nós temos acompanhado os números publicados, os últimos números que nós vimos passou de 70 mil para 106 mil, de acordo com o portal. São números sempre relativamente redondos, mas é importante nós evitarmos aqui criar falsas expectativas. O Partido Socialista publicou, aliás, este cartaz que diz que Portugal é o 3º país em termos de vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo, mas depois, quando olhamos para os dados de Oxford, nós vemos que somos o 17º país de vacinação face ao número da dimensão da nossa população, e isto levanta enormes dúvidas e preocupações, porque há aqui, neste momento, um sentimento de que vários países estão a ser vacinados a velocidades diferentes, o que contraria o princípio e o espírito europeu que está subjacente à vacinação. E para nós conseguirmos, com transparência, e vou terminar aqui, Sr. Presidente, com transparência, nós monitorizarmos devidamente a vacinação, o PSD requereu e pediu a opinião da DGS sobre a validade e a utilidade e a execuibilidade da nossa proposta. O PSD requereu ao Governo que torne pública a informação sobre a vacinação, nomeadamente, tal como faziam antes com o Plano Nacional de Vacinação e que desapareceu. Qual o número de pessoas vacinadas por grupo de risco? Quantas pessoas foram vacinadas por região e concelho? Quantas vacinas estão a ser ministradas em média por dia? Quantos postos de trabalho de vacinação estão ativos? Quantos profissionais estão alocados a esta função em tempo parcial e em exclusividade? E quantas vacinas
estão a chegar e a ser entregues ao Estado português e a ser obrigado, ministradas Sr. Deputado. por fornecedor. Muito obrigado. Muito obrigado.